que eu me sinto meio mal aqui, porque eu não sou Por que Vossa Excelência se sente mal? Porque você sempre foi da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu fiquei 30 anos na comissão, mas a liderança resolveu agora selecionar, botar, e acharam que eu já estava superado e me tiraram daqui. Então, quando eu venho, eu fico com medo. Mas não por nossa vontade, meu caro senador. Eu posso me inscrever para falar 1 minuto só, depois, na hora? Posso Tranquilo. Posso? Absolutamente, Muito esse é obrigado, regimental, muito meu obrigado. caro senador. Espero que a liderança Pedro do Simão MDB não me vete. Obrigado. Senador Suplicy, com a palavra. Senhor presidente Amaral, prezado presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a evolução dos dados que Vossa Excelência apresentam, em geral, são todos numa direção positiva. Primeiro, gostaria de pedir alguns esclarecimentos sobre os gráficos que Vossa Excelência mencionou. Naquele onde há o desemprego em queda lenta, há também a taxa de participação, mas não está bem explicada qual é a taxa de participação. Seria a dos salários na renda, por acaso? Qual é essa taxa de participação? A segunda indagação de esclarecimento refere-se ao último gráfico sobre as emissões soberanas, taxa de retorno prazo a 10 anos. Se puder melhor explicar qual é o sentido deste gráfico, por favor. Eu gostaria de lhe perguntar ainda mais, tendo em conta aqui a presença do presidente Paulo Scaff. Vossa Excelência mostrou que nós temos uma perspectiva de crescimento da economia brasileira e, sobretudo, que o PIB per capita, neste período mais recente, vem crescendo, que a taxa de desemprego vem diminuindo. São todos indicadores positivos na sua evolução. Mas a taxa, eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre qual é a perspectiva de crescimento econômico no sentido de nos aproximarmos do potencial de crescimento da economia brasileira. E, em especial, em que medida as autoridades do Banco Central têm dialogado com os demais membros da equipe econômica no que diz respeito à possibilidade de aumentarmos ainda a taxa de crescimento em direção àquela que é a taxa de crescimento potencial da economia brasileira, uma vez que nós já chegamos a crescer com taxas superiores a 7% ao ano, chegamos a crescer até mais do que 10% ao ano, se avalia que estamos distantes de, eventualmente, chegar a um crescimento mais significativo da economia. E se para isso se fazem necessário a adoção de alguns tipos de políticas que viabilizem isso, inclusive no que diz respeito à preocupação, por exemplo, hoje da Fiesp, também da Confederação Nacional da Indústria, de promovermos um maior crescimento da produção industrial, que poderia significar um maior crescimento da economia brasileira. Eu gostaria de aqui comentar também que, no que diz respeito aos indicadores do coeficiente Gini de desigualdade, que Vossa Excelência agora sempre tem aqui nos mostrado, há uma evolução no sentido de melhoria e, sobretudo, depois de termos chegado, conforme no gráfico, lá por volta de 1989, a um coeficiente Gini de 0,63,
que nos colocava dentre os 3 países de maior desigualdade no mundo. O que, felizmente, observamos é que, desde o início da década iniciada em 2000, ano a ano, praticamente todos os anos, houve uma queda do coeficiente Gini de desigualdade, e isto registrado tanto pelos dados do PNAD, quanto os aqui assinalados no gráfico dos censos de 2000 e 2010. Mas, ainda assim, o coeficiente Gini, seja de 0,51 ou 0,523, nos coloca em algo como o 10º país ainda mais desigual no mundo, o que significa que precisamos avançar mais. Estamos indo na direção certa, mas, se puder, Vossa Excelência, nos fazer uma reflexão sobre que caminhos poderemos adotar na direção de aprimorarmos ainda mais a busca da justiça, a busca da erradicação da pobreza absoluta, eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o doutor Alexandre Tombini. Muito obrigado, senador Suplicy, senhor presidente. Vou ser breve e conciso nas respostas. A primeira, em relação à taxa de participação dos Estados Unidos, o gráfico que se encontra, o slide que se encontra aí na tela, taxa de participação do lado direito, diz que saiu lá de 66%, mais de 66%, para abaixo de 64% recentemente. Essa é simplesmente o número de pessoas procurando trabalho em relação dividido pela população economicamente ativa naquele país, que é mais ou menos como nós fazemos aqui a nossa taxa de participação no mercado de trabalho. Não é que a gente vê que os empregados, mais aqueles que estão procurando emprego, em relação à população economicamente ativa caindo ao longo do tempo. Essa aqui é... Do lado direito. É a taxa... Essa aqui não é a taxa de desemprego caindo? Não, a taxa de desemprego é o gráfico azul, é o outro gráfico. Ela sobe muito com a crise e cai ali. Esses são os Estados Unidos, não é? Então, os Estados Unidos têm mostrado uma lenta. Estados Unidos. Tá. Não, me desculpa, eu realmente estava na sessão americana, mas não tenho o nome do país aí no slide. Na próxima vez nós vamos colocar o nome do país. Então, isso é para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, tá? Em relação à segunda pergunta, senhor senador, a segunda pergunta de Vossa Excelência diz respeito à questão das taxas de emissão do soberano, da República, quer dizer, as colocações que o Tesouro Nacional faz no exterior. Então, o que nós vimos naquele último gráfico, foi justamente a redução do custo de captação da República, do Tesouro Nacional lá fora, para títulos de 10 anos. Então, nós vemos que no presente, agora em janeiro de 2012, o Tesouro conseguiu captar a uma taxa de 3,45% com emissão em moeda estrangeira em dólares, não é, por um período de 10 anos. Quer dizer, apresentou uma evolução extremamente positiva esse custo de financiamento do Tesouro. Só lembrando, no auge da crise europeia no segundo semestre do ano passado, a Itália fez colocações de 10 anos acima de 7%. A República, agora em janeiro, fez uma colocação a 3,45%, né, para 10 anos. Em relação às perspectivas de crescimento e em relação ao produto potencial, eu creio que o nosso trabalho no Banco Central de perseguir uma meta de inflação, ele tem que olhar para para a posição em que a economia brasileira se encontra. Há uma série de variáveis externas, variáveis domésticas, indústria, vários setores, não é? Sempre a nossa
o nosso referencial de comparação seria um crescimento da oferta, um crescimento potencial da economia, a quantas anos o crescimento, digamos, mais de curto prazo, o crescimento da demanda em relação a esse potencial. Então, nós fazemos nossos ajustes eventuais para cima ou para baixo, o nosso instrumento de política monetária em função dessa posição da economia em relação ao seu potencial. O que eu disse agora há pouco é que nos últimos 3 trimestres, incluindo este trimestre, primeiro de 2012, o terceiro e o quarto de 2011, a taxa de crescimento da economia brasileira vem abaixo do crescimento potencial. Eu não vou entrar aqui em números de crescimento potencial, mas ela vem abaixo. Não é por outra razão que o Banco Central vem ajustando para baixo a sua, ou flexibilizando a política monetária, porque a economia brasileira vem crescendo abaixo do potencial, né? Então, é compatível com a convergência da inflação para a meta. Uma economia que cresce abaixo do seu potencial era necessário para desinflacionar a economia. Foram adotadas várias medidas de política econômica no ano passado. Nós vimos a convergência já da inflação em direção ao centro da meta, e isso não é outra coisa senão a avaliação que nós fazemos no Banco Central de como a economia anda em relação ao seu potencial. Então, nos últimos 3 trimestres, ela está abaixo do potencial, e a perspectiva, como eu falei, também é um crescimento maior neste ano que foi o ano passado, o crescimento do ano passado, e um crescimento maior no segundo semestre do que no primeiro semestre deste ano. Em relação ao coeficiente de Gini, uma variável que nós trazemos sempre essa discussão. Não muda muito em 3 meses, não é? Então, mas é sempre importante para essas reflexões. Acho que tem coisas para serem feitas, né? O que o Banco Central pode contribuir, acho que vem contribuindo, no sentido de estabilizar as condições financeiras, né? De não termos o que outros países vêm enfrentando hoje, uma crise no mercado de crédito, uma crise financeira. Acho que nós temos responsabilidade nessa área, e temos também na área macroeconômica de assegurar aí a estabilidade monetária, inflação, se não está na meta, convergindo para a meta, se está na meta, a definição das políticas para nós mantermos a inflação estabilizada. Obviamente que há uma série de outras políticas de governo, pelo lado da oferta da economia, que podem ser adotadas. O Brasil vem adotando uma série delas, inclusive essa ênfase no investimento, na recuperação do investimento, apesar de, em curto prazo, pressiona a demanda, é importante pelo lado da demanda, mas gera capacidade de oferta para a economia brasileira. Há uma ênfase grande no momento. Acho que essa é uma reforma estrutural que passa a economia brasileira, investindo em energia, em logística, em transportes, enfim. Isso certamente ajuda não só manter esses 40 milhões que foram inseridos nos últimos anos, mas melhorar a sua condição dentro do que chamaríamos aí de uma classe média ampla, melhorando a condição dessa população ao longo do tempo, com crescimento no potencial, com aumento do crescimento potencial, enfim, com o mercado de trabalho que cria empregos, como tem sido o caso brasileiro ainda neste momento, tem sido o caso. Enfim, essas discussões são importantes, nós fazemos com os demais membros da equipe econômica. Certamente o que nós podemos no Banco Central é fazer a nossa parte da estabilidade financeira e monetária.